O Cruzeiro não vai pagar a multa que gira em torno de 80 milhões de reais. Você confere a partir de agora todos os detalhes, o que falta de fato para o Cássio ser concretizado como novo goleiro do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais, sem antes vocês deixarem nos comentários a sua opinião, curtir o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Cerro Porteño no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Eu como presidente do Corinthians, não gostaria de perder o Cássio. Veja bem. O Cássio, o Cruzeiro de contrato, o salário está acertado. Então, o Cássio, o Cruzeiro de contrato, o salário está acertado. Então, está tudo certo. Exceto, o Cruzeiro não vai pagar multa de rescisão, porque o Cássio vai fazer 37 anos no dia 6 de junho. Então, o que precisa para fechar o negócio do Cássio com o Cruzeiro? Precisa do Corinthians aceitar a rescisão contratual que o Cássio já propôs. São 7 meses de contrato. O Corinthians respondeu oferecendo 2 anos de renovação de contrato para o Cássio. Eu acho que a proposta é correta, mas para o Cássio, hoje, é bom sair. Sabe qual é o grande exemplo de que é bom para o Cássio sair? O Cruzeiro tentou contratar o Fábio. Então, veja só, isso é confirmado, o Cruzeiro confirma isso. O Cruzeiro fez uma proposta para o Fábio, que tem uma relação de amizade com o Pedro Lourenço, o novo proprietário do Cruzeiro, que tem uma relação de trabalho profissional com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos foi diretor de futebol do Fábio quando ele foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro 13 e 14. O Fábio respondeu que, neste momento, não tem nenhuma opção de sair do Fluminense, pelos 2 anos de contrato que ainda tem com o Fluminense. Mas o Fábio saiu do Cruzeiro há 3 anos de uma maneira muito semelhante à que está acontecendo agora com o Cássio. O Cruzeiro não quis renovar o contrato, a torcida botava parte da culpa da crise no Fábio, embora fosse a maior crise institucional da história de um clube brasileiro. O Fábio sai para ser ídolo no Fluminense e o Cruzeiro, 3 anos depois, convida o Fábio para voltar. Veja como faz falta o Fábio para o Cruzeiro. É exatamente o que vai acontecer com o Corinthians se o Cássio sair de verdade. Temos mais um superchat aqui, ó, do Júlio Ribeiro da Silva. Obrigada, Júlio, demais, obrigada mesmo. Mas lembrando que a gente está pedindo, se você quiser fazer sua doação, pode entrar aqui nesse QR Code e fazer a doação em forma de superchat para a galera lá do Rio Grande do Sul, pode ser? Ele diz aqui, ó, gostam de complicar o que é simples. Se o Cruzeiro quer, paga, o Cássio para esse ano, né, que paguem a multa. E aí, Samir, bom dia. Que multa é essa? Quanto que tá a multa do Cássio? Bom dia, Domi, PVC, Hernan. Realmente, falta pagar a multa, mas a gente não sabe ainda se o Corinthians vai liberar o Cássio, né? Enfim, de graça ou não. Não foi definido isso ainda. É uma discussão entre as partes. Ontem, no final da tarde, a gente cravou, né, o acerto do Cássio com o Cruzeiro e o comunicado dele ao Corinthians. Então, já, como o PVC disse aí, já está tudo certo, né? Tudo ok entre Cruzeiro e Cássio. Basta apenas agora o Cássio se acertar com o Corinthians, claro que envolve o Cruzeiro nisso, mas as partes ainda não definiram. Eu já ouvi no início, né, que agora claro que a diretoria devia imaginar que o assunto ia chegar nessa proporção, né, desse tamanho. Mas no início a gente chegou a ouvir dentro do Parque São Jorge que, né, pela história do Cássio, o Corinthians ia facilitar a saída dele. E que até o Cássio, né, enfim, poderia ajudar o Corinthians a ganhar alguma coisa também do Cruzeiro. São os assuntos que rolam de quem está envolvido ali mais ou menos na negociação. Agora, não está definido ainda, né? A questão de como o Cássio vai sair em relação ao Corinthians, uma questão que ainda não está definida. Ele quer a saída imediata, né? Ontem a gente colocou isso no período da tarde, já avisando que ele queria a saída imediata, não vai ficar até o final do ano, né? Porque estava sendo publicado que o Cássio poderia acertar com o Cruzeiro para jogar em 2025. Não, ele quer jogar
já no Cruzeiro, né? Enfim, agora não quer mais ficar no banco de reservas do Corinthians e quer assumir o gol do Cruzeiro. Agora tem só essa questão, né? O Cássio precisa se acertar com o Corinthians. E outra coisa, uma informação importante que me passaram de pessoas próximas ao Cássio é que não chegou uma proposta ainda oficial do Corinthians de renovação para ele. Quando a gente ouve o Corinthians, e eu também já ouvi, tá? É de boca. E a gente ouve todos os lados, quando a gente ouve o Corinthians, lá dentro sai a informação que rolou uma proposta. Pessoas próximas ao Cássio diz que não rolou uma proposta ainda. Então, eu acho que essa polêmica ainda vai dar o que falar nessa questão aí da saída dele. Não sei como é que vai ser realmente o acerto entre Corinthians e Cássio, mas há essa dúvida também, viu, Domi? Se rolou realmente essa proposta para o goleiro em questão de renovação. Ô Samir, o que eu ouvi ontem, e eu estava apurando junto com o Bruno Andrade, é que essa proposta foi na conversa, inclusive o Antônio Oliveira também teve uma conversa com o Cássio, a comissão técnica teve uma conversa com o Cássio, assim como a direção, e foi uma proposta de boca, não oficial no papel, foi de boca. Mais 2 anos, Cássio, com salário tal, aceita, pô, repensa aí, aceita. E aí o Cássio falou, vou pensar aqui, mas o Cássio, num primeiro momento, achou que não é a questão do tempo de contrato, não é a questão da grana, e sim a questão de respirar ares novos. É isso que está pesando muito nesse momento, que o Cássio entende que se ele permanecer, o Corinthians do jeito que está, pode arranhar a idolatria que ele tem, o tamanho que ele tem, a figura que ele é. Mas assim, não foi um papel timbrado, Sport Clube Corinthians Paulista, tá aqui assinado pelo Augusto Melo, tá aqui a proposta. Foi de boca na conversa, porque a diretoria entende que, enfim, estava ali negociando, conversando com o jogador, e ali foi feita uma oferta, né, uma proposta. Esse é o problema, porque assim, o histórico recente da diretoria do Augusto Melo é de falar uma coisa e demorar para fazer a mesma coisa. Então, e isso está pegando, inclusive, na negociação. O Cruzeiro trabalha com outro nome, além do Cássio, para ser o substituto. Numa filosofia diferente, como a gente disse ontem. Se o Paulo André fosse o diretor de futebol, não haveria proposta para o Cássio. O que há proposta pelo Cássio e houve pelo Fábio, porque o Alexandre Matos assumiu a direção de futebol. Então ele muda a filosofia. Precisa ter um time experiente, não pode ser só um time de garotos. O Cruzeiro precisa disputar títulos e o ano que vem vai ser um time mais forte. E assim, nesse caminho, se para um líder para o elenco de garotos. O Cássio era para ser o Fábio não aceitou, é o Cássio o nome. Como o Cruzeiro entende que a diretoria do Corinthians pode enrolar o Cássio por mais algum tempo, o Cruzeiro trabalha com outro nome, que eu não sei dizer qual é, mas um nome de um goleiro experiente. Vai tentar um goleiro experiente. O nome é o Cássio, mas o Cruzeiro sabe que pode demorar para a diretoria do Corinthians definir se libera, se pede um preço para liberar ou se não libera. Porque o histórico recente, o caso Lucas Veríssimo. Não, vai assinar, é só assinar, é só assinar, é só assinar, é só assinar. Não assinou e foi embora. O Cruzeiro não vai pagar a multa que gira em torno de 80 milhões de reais. O Corinthians também não precisa dizer que vai sair de graça. Ele pode facilitar a saída, porque o Cássio tem 12 anos como titular do clube. E o Cássio já deixou claro que quer sair. E acho que ele está certo. Nesse momento, o Cássio é ir para o Cruzeiro. E essa André questão... Belge está falando aqui, Samir. O que adianta ter proposta se o Corinthians não cumprir? O Cássio já está vacinado. E o... Assinado como, o Dômico? Vacinado de... Vacinado. Desculpa, entendi assinado. O PVC falou essa questão do Cruzeiro e tem uma coisa importante também, né? Que ele falou que seria bom pro Cássio, né? Já que o Cruzeiro tentou o Fábio de volta com 43 anos, e tem a questão dele construir uma história ainda no Cruzeiro, porque são 6 anos de diferença, né? De idade aí o Cássio pro Fábio. Então é o Cássio que todo mundo no Corinthians
grande parte da torcida já estava aposentando o Cássio, ele ganha um contrato de 3 anos e está percebendo que o clube, né, que ele vai jogar, não está muito preocupado com essa questão da idade, porque está tentando trazer um goleiro de volta, tentou trazer um goleiro de volta de 43 anos, então ele está vendo que pode jogar por muito mais tempo, até se, claro, né, se ele conseguir realmente na questão física, técnica, enfim. Então, uma coisa para o Cássio que ele está vendo lá na frente. No Corinthians, o contato que a gente tem com o torcedor, a gente vê. O pessoal já quer encerrar a carreira do Cássio, mês a mês, a culpa sempre era do Cássio. E aí ele está vendo uma proposta de 3 anos, um clube que tentou trazer um goleiro de volta de 43. Então, realmente, ele pode construir, inclusive, uma história. Claro que não vai ser igual ao do Corinthians, jamais, mas pode ainda construir uma história lá no Cruzeiro. Ou pode se dar muito mal, né? Porque o Cruzeiro também está igual ao Corinthians, são adversários diretos contra o rebaixamento. Não, mas tem uma coisa, o Cruzeiro não aposta nisso que eu vou dizer, não, Samir. Mas assim, eu lembro muito das 2 Supercopas Libertadores 91 e 92. A Supercopa foi um torneio que existiu entre 88 e 97, que reunia os campeões da Libertadores todos os anos. Se você ganhava a Libertadores, ele estava na Supercopa. E o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro foi finalista da Supercopa em 88 e ganhou a Supercopa em 91 com Mário Chirico e Charles no ataque, e em 92 com Renato Gaúcho no ataque, numa festa no Mineirão absurda. O Cruzeiro não ganhava nenhum título nacional nem internacional desde 66, quando ganhou, desde 76, quando ganhou a Libertadores, até 91. Eram 15 anos de jejum de título nacional ou internacional. E a Supercopa foi a plataforma de relançamento do Cruzeiro entre os times grandes. Depois da Supercopa de 91, o Cruzeiro ganhou a Supercopa 91, 92, a Copa do Brasil 93, a Copa do Brasil 96, a Libertadores 97. A Copa Sul-Americana pode ser para o Cruzeiro isso. Pode ser isso. Ou uma plataforma de relançamento. O Cássio é parte desse processo. Não há nenhuma hipótese, Samir, estou perguntando agora, de o estádio gritar o nome do Cássio para ele ficar hoje à noite? Ainda bem que você citou isso, porque eu lembrei uma questão que uma fonte me disse. Mas antes do PVC, a Sul-Americana, o Cássio não vai poder jogar, né, pelo Cruzeiro. É verdade que já jogou. Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro pode pensar nisso. E Copa do Brasil ele pode, né? Eu fiquei na dúvida agora com o regulamento. Como você citou, eu imaginei que até, enfim, poderia. Agora, olha só, isso aí que você falou me fez lembrar o que uma fonte me disse ontem. No Corinthians, todo mundo já vê como uma questão irreversível o Cássio. Ele vai realmente jogar no Cruzeiro. O papo que o Cássio teve com eles deixou isso bem claro lá dentro do Corinthians. E o único adendo foi, não é proposta, não é nada, o único adendo foi esse que me fizeram. O Cássio só fica se a torcida conseguir convencê-lo a permanecer. E aí depois, é claro, a pessoa até me opinou, falou que acha difícil. Mas acho que a única questão realmente que isso foi colocar dentro do clube, viu, PVC? Até essa pergunta que você fez. Foi citado lá dentro. A torcida, só se a torcida o convencer. E aí é uma questão da gente discutir. Será que a torcida consegue? Eu acho que uma vez o Hernan citou uma coisa aqui que é verdade. Sempre naquela visão que ele tem lá do campo, ele falou, o pessoal da torcida das redes sociais critica muito o Cássio, mas a torcida da arquibancada, ela apoia e ama o Cássio. Não sei se o Hernan lembra disso, que ele falou recentemente, não lembro qual foi o programa e o assunto também. Pode ser que no estádio hoje a torcida grite o nome dele, ele venha se emocionar, não sei. Eu não sei se até que ponto, né, dele, enfim, chegar lá para o Cruzeiro e falar, vamos esquecer tudo que a gente acordou. Não sei se chegaria a esse ponto, né, o PVC, Domi, Hernan, mas é a última esperança, é essa. Samir, para a gente se despedir, quero o seu voto na enquete rapidamente e quero repassar as perguntas para os corintianos que estão ouvindo a gente, vão ao estádio ou não, se vocês vão gritar o nome do Cássio para ele ficar. Mas vai ser melhor para quem é a saída do Cássio para o Cruzeiro? Aqui na nossa enquete, 51% acham que é para o Cruzeiro, 39% para o Cássio, 9% apenas para o Corinthians. Samir, seu voto. Eu acho que pro Cruzeiro, porque é tão difícil achar um goleiro hoje no mercado, né? E eles vão pegar o Cássio, que o pessoal critica muito o Cássio, mas
E fala o Cássio 2012, eu estava vendo os números do Cássio, o número de 2022 dele foi uma das melhores médias, né, de gols sofridos na carreira, de 2020. É que a gente acha que não tem tempo, senão mostrava todos os números. Mas o Cássio, eu quero dizer o seguinte, recentemente o Cássio estava bem também. E no ano passado a gente fez um programa aqui falando dos milagres do Cássio no jogo contra o Estudiantes. Então o Cássio ainda é um goleiro que joga em alta performance, é claro, né? E eu acho que no Cruzeiro ainda a motivação, porque a cabeça dele já não estava boa por causa da pressão. Então, totalmente o Cruzeiro nessa, viu? Valeu, Samir, muito obrigada pelas informações. Até breve. O jogador de um clube pode jogar outra fase por outro clube. Ele não pode jogar a fase de grupos, mas se o Cruzeiro se classificar, ele pode jogar nas oitavas de final. E janela que demora, viu? Vai chegar Natal, mas não chega essa janela aí de julho para confirmar esses reforços aí que o Alexandre Matos tá buscando o Cruzeiro. O mais perto no momento, eu acredito que seja o Cássio de fato, né? Mas tá virando a novela, tá. Deixa nos comentários o que vocês acham do Cássio no Cruzeiro. Gostam, aprovam, ou não gostam porque já tá mais velho, tá na hora de investir no Anderson ou num outro goleiro. Deixa nos comentários. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.